Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos novamente aqui no nosso podcast, o podcast do Cultura Longboard. Galera, a gente passou um tempinho aí sem gravar, mas foi por um bom motivo, né? A gente passou por um processo de reformulação de nossas pautas, do nosso podcast, e vem muita coisa legal aí pela frente. Para começar hoje, para recomeçar, a gente vai entrar aí hoje com a pauta que vai pegar fogo, né? E apesar de ainda não ter, né, a presença do nosso amigo Yuri aqui, porque ele tá tá meio que de férias, né? Hoje o Bulhões também não, acho que talvez Bulhões não participe aqui com a gente, mas nos próximos episódios teremos todo mundo novamente, né? E para receber aqui novamente nossa bancada, Monique Pontes, Monique Garcia, sejam bem-vindas, estava com saudade de vocês. Valeu, também tava com saudade já de gravar. Fala, galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Saudades também de estar aqui gravando com vocês. E o Bulhões, qualquer coisa a gente desconta do salário aí, porque tá entrando com atraso, tá rolando esses BOzinhos assim, ó, vai ser descontado. Pois é. Bate o ponto dele, marca o ponto dele. Vou marcar o ponto dele. E pra gente conversar sobre esse assunto tão curioso e tão valoroso, né, tão rico para nós surfistas, a gente tem aqui hoje o professor do curso de Oceanografia da UFBA, doutorado na Austrália em Ciências Marinhas, trabalha com oceanografia costeira e é surfista. Seja bem-vindo, meu amigo Guilherme Lessa. Obrigado, Beth. Queria agradecer a vocês a oportunidade de poder explanar um pouco, né, sobre questões associadas a ondas, né, chegando aí na costa, como é que a modelagem é feita, o que influencia num bom swell, né, o que é necessário para que nós tenhamos aí um bom swell. Né, é um assunto muito, muito extenso, né, vamos ver se a gente consegue resumir bastante coisa importante aqui hoje. Legal. E já aproveitando, né, já tem um swell entrando hoje aqui em Salvador, acho que em vários picos aí, né, em vários estados aí, o mar reagiu, entrou um swell e bora ver o que é que tá acontecendo aí, que chegou e tá abalando tudo que é pico aí. Pois é, a gente estava dando uma olhada aqui hoje na previsão, né, situação de vento e de onda, né, a gente está com um centro de formações de onda aí de baixa pressão no meio do Oceano Atlântico, né, ele deve ter migrado para essa posição de 2 dias para cá. Isso acabou fazendo uma festa, porque ele gerou ondas aí em todo o sul do Brasil, até a altura do Rio. Quando ele se desloca aí para o meio do Oceano Atlântico, a gente acaba tendo um campo de visada aí com o litoral da Bahia. Né, então essa é uma questão importantíssima, por que a gente tem onda na Bahia, quando é que o swell chega de verdade aqui. É necessário que esse centro de formação de ondas, né, que são tempestades, né, em alto mar, eles se desloquem bastante em direção à África para poder ter uma janela de atuação no nosso litoral. Bacana. Guilherme, meninas, fiquem à vontade, viu? Pode apertar Guilherme aí, porque a gente tem que apertar a mente dele hoje. Então fiquem à vontade. Guilherme, no nosso podcast, a gente tem sempre, né, pessoas mais experientes, né? Tem desde surfistas profissionais a free surfer, né? Que os surfistas normais, né? Que estão no mar no dia a dia. E até o surfista que começou a surfar, que está fazendo uma escolinha, que saiu até da escolinha, começou a cair no mar sozinho e tal. E a gente costuma ter uma conversa bem direta, né, para que essas pessoas também possam entender e possam adquirir um pouquinho desse conhecimento. A gente sabe que hoje a gente não vai conseguir gravar
tudo sobre leitura de mar né, e previsão de ondas, porque é um assunto muito vasto, mas que a gente vai ter outra oportunidade para estar conversando mais sobre isso, porque é um assunto muito importante, né? Então, assim, como é que fala um pouquinho de você, conta um pouquinho aí de você, conta um pouquinho dessa sua ligação aí com a oceanografia, conta um pouquinho desse doutorado na Austrália, como foi que quando você começou a surfar. Só um resumozinho para poder a gente entrar no assunto de leitura de mar e previsão de ondas. Tá tranquilo. Eu sou mineiro, né? Nasci longe do mar, mas como todo bom mineiro ali da região da Zona Mata, né, era sempre fascinado ali com Cabo Frio e com o Rio. E eu sempre tive muito interesse em começar a surfar. Morei em Cabo Frio durante um tempo, morei no Rio durante um tempo, mas é aquela história do início errado, né? Me deram uma prancha errada, num dia errado, no local errado, foi uma quantidade de caldo um atrás do outro, eu desempolguei ali quando eu tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos. E aí eu terminei meu curso de mestrado no Rio, acabei indo para a Austrália, fui para a Austrália, mas não surfava na Austrália, ainda não tinha aprendido a surfar. Mas sempre muito empolgado em ver, né, a galera pegando ondas maravilhosas por lá, mas não aconteceu. Aí, retornando para a Bahia, eu tinha um cunhado meu, uma situação bastante até que engraçada, né? Ele estava querendo surfar e perguntou se eu não conseguia uma prancha para ele. E tinha uma prancha para uma pessoa que não sabe surfar, ninguém vai querer emprestar uma prancha. E ele entrou numa escolinha de surf ali em Itacimirim, e eu ia com ele todo dia para ter aula, ficava lá olhando, pegava as ondas de peito e tal. Eu sei que no último dia eu resolvi alugar uma prancha. E eu entrei no mar e peguei a primeira onda, subi na prancha e fiquei 1 hora ali surfando, peguei várias ondas, nunca tinha acontecido Legal. isso. Então, eu fiquei muito surpreso com a facilidade. Aí eu peguei a prancha certa, era uma 9.3, né, num mar super tranquilo, com as ondas super bonitinhas e tal, então foi assim, foi fascinante. Eu saí da água e falei pro Samir, que tinha uma escolinha de surf lá na Itacimirim, eu falei, pô Samir, faz uma prancha igual a essa para mim, tem que ser igual, porque eu não sei se eu vou conseguir surfar com outra. E ali começou. Então isso eu tinha 40 anos na época, então já tem quase 18 anos de história. Aí surfei em vários locais aqui no Brasil, desde então. Não surfei em Santa Catarina, infelizmente, mas morei 3 anos e tanto nos Estados Unidos, na Califórnia, então surfei boa parte da costa da Califórnia. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi voltar de carro, e aí fiz todo o trecho ali da América Central, vim surfando México, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá. Não deu para chegar no Brasil de carro, eu acabei largando meu carro no Panamá, peguei um avião e voltei para o Brasil. Pô, que demais. E aqui já fiz umas excursões no Peru algumas vezes. Então, quer dizer, conheço um pouco do Pacífico e um pouco do Atlântico. Então, várias situações de mar diferentes aí. Legal. Ó, essa sua listinha aí, eu já anotei vários picos ótimos de surf, assim, né? Tô aqui babando nessa história. Parabéns. Eu tenho vários deles, eu gostaria de voltar. Parabéns. Legal. E Guilherme, como foi que você começou aí com essa coisa da oceanografia? Como foi que você... Eu acho que é uma paixão, né? Que você desenvolve e aí começa a querer aprender sobre isso. E você se jogou e virou. E hoje, né? Hoje não. E você virou professor, né? Eu acho que eu virei oceanógrafo, porque eu não sou oceanógrafo. Eu acabei me tornando oceanógrafo por prática e por osmose. Porque eu fiz a minha graduação foi em geografia, e quando eu fui fazer o mestrado, eu me mudei para o Rio de Janeiro e estava morando em Cabo Frio. E ali a convivência com o mar é uma coisa muito intensa. Apesar de eu ter começado todo um processo de estudo de pós-graduação no continente, eu acabei virando para o mar e terminei um mestrado na área da oceanografia costeira. E aí, começando a trabalhar com isso, né, eu estava correndo atrás de um tempo perdido, porque eu não tinha uma formação formal a respeito do assunto.
E isso, né, me custou, na verdade ainda custa muito a leitura, né, porque as coisas têm um campo de conhecimento muito vasto, né, e muito empolgante, né? Então, se você gosta do mar e pode trabalhar com isso, é muito prazeroso. Legal. Guilherme, mas agora tu surfa de pranchinha ou de longboard? Ou dos dois? Rapaz, a minha... eu tinha até o ano passado, eu tinha 3 pranchas. Eu tinha uma 9.6, uma 8, tipo uma GAN, e tinha minha pranchinha era uma pranchinha 7.2. Mas aí eu comecei a ter uma série de problemas articulares. Eu tenho um ano que eu não surfo, estou voltando a surfar agora depois de uma cirurgia pesada na bacia. E eu acabei vendendo a 7.2 porque começou a ficar pesada demais para conseguir subir nela. Eu estava tropeçando muito, não conseguia articular a perna direito. Então hoje eu tenho uma 9.6 e uma 8, que é a Vale Tudo. Então Legal. Tá no nosso meio. Tô, não, claro. É massa. Legal, vamos ao que interessa, né? Guilherme, fala um pouquinho, né, pra gente, explica um pouquinho essa coisa da leitura, né? Como é que hoje uma pessoa normal, comum, como é que a gente pode começar a ter uma noção de leitura de onda, né, de oceano? Vamos lá, eu cheguei na beira da praia, tô olhando para as ondas, eu preciso saber se aquela onda ali é nordeste, se a ondulação é nordeste, o vento, enfim, essa configuração aí, como é que a galera pode começar a adquirir esse conhecimento para não ficar tão perdido. Chegou na frente da praia e aí tem que saber, todo surfista precisa saber ler o mar. Explica pra gente como é essa introdução aí. Precisa saber ler o mar, né? Agora, quanto mais tempo de mar você tem, melhor você consegue ler e até antecipar a situação do mar. Então, se você está surfando numa região, ou se você, né, costuma surfar numa região próxima de casa, que é o seu quintal, né, você já tem condição de olhar pela janela, né? Se você tiver uma vista mais ou menos privilegiada, ver como é que as árvores, coqueiro, se você estiver no Nordeste, né? Tá balançando lá fora. Exato, é um catavento, né? Então, dependendo lá da dança do coqueiro, você vai saber se o mar está mexido ou não. Você pode até ter onda, ou não ter onda, mas você vai saber se o vento está atrapalhando a brincadeira. Então, se tu está numa fissura muito grande, o vento já deixa de ser importante, né? Então, você vai colocar a cara e vai ver o que está acontecendo. É muito fácil hoje em dia você ter uma ideia, né, de se está dando onda ou não, em função da facilidade de previsões que nós temos, né? Essas previsões, elas são feitas de uma forma geral, raríssimos os locais têm previsões locais, né? Elas são feitas para mar aberto, mas elas dão uma boa ideia se você tem onda entrando ou não. Então, se você está numa praia que é necessário, obviamente, você ter conhecimento, um pouco de noção de geografia, né? Você tem que saber que o sol nasce no leste, onde é que está o norte, onde é que está o sul, para você se localizar no espaço. Então, se a praia que você costuma ir, né, ela é voltada, né, mais para leste, né, se as ondas da previsão estão vindo de leste, então é bem provável que você vai ter boas ondas na praia. Agora, mais uma vez, essas ondas são ondas em mar aberto. É uma outra história quando essa onda chega sobre a plataforma continental e você está falando aí de profundidades em torno de 30 metros, 25 metros, porque à medida que essa onda entra nessas regiões mais rasas, elas vão sendo completamente alteradas. Então, pode até ser que a sua praia esteja voltada para leste, mas você tem um relevo submarino que faz com que essas ondas, quando estão chegando, elas começam a sofrer uma alteração de direção. E aí você pode ter um problema de falta de onda onde você estaria esperando onda. Tá? Então pode ser que outras praias ao redor possam ser mais privilegiadas. E aí é uma questão... Oi. É por isso que muitas vezes quando a gente olha a
as previsões nos sites, você vê lá, sei lá, você tem aquela previsão de 1 metro de onda, tá todo mundo animado achando que vai surfar 1 metrão, e aí bate, sei lá, meio metrinho. É por isso que acontece isso, porque na verdade todos os sites hoje em dia, ou a grande maioria, eles medem então essa ondulação oceânica lá fora, nas boias, é isso? Exatamente, é o que a gente chama de ondas de águas profundas. Tá. Né? A água profunda não existe uma profundidade para a água profunda. A água profunda ela é relativa ao comprimento da onda. Então, como parâmetro assim muito imediato, você diz que a onda deixa de estar em águas profundas quando a profundidade é igual à metade do comprimento da onda. Tá? Então, a onda tem... Eu sei que ninguém está acostumado a trabalhar com comprimento de onda. Nenhum surfista, né, mede o comprimento de onda. A gente mede a altura e o período. Né? Mas é o comprimento da onda que está relacionado ao período, na realidade. Quanto maior o período, maior vai ser o comprimento da onda. Então, quando essas ondas chegam a trafegar em uma profundidade que corresponde à metade do seu comprimento, ela passa a sofrer alteração. Ela vai estar em águas intermediárias. Entendi. Por isso que quando a gente vê, então, uma previsão com um período alto, normalmente são as previsões mais assertivas na costa. Assertivas que eu falo assim, você olha lá 1 metro e tem um período alto, normalmente chega realmente 1 metro aqui na costa pra gente surfar. É por conta do período alto, do período, né? As ondas, quanto maior o período da onda, mais energia ela tem. Então, a energia é função da altura e do período, mas o período é uma parte mais importante nesse quesito, né? Para estabelecer como essas ondas vão chegar na praia. Essa questão de você estar vendo na previsão, se a previsão está dando 1 metro e você observa menos ou mais, isso vai muito do tempo de previsão que você estava investigando. As previsões elas tendem a ser muito boas, né, para 1 dia ou 2. Para o 3º dia já começa a ficar meia boca. Tá? Daí a 5, 6 dias, é tipo assim, olha, pode ser que aconteça aquela situação. Tá? Mas de um dia para o outro, as previsões têm sido realmente muito boas. Elas vão variar em qualidade ao longo do litoral, dependendo da resolução do modelo que está gerando as previsões. Quando a gente fala resolução, é muito parecida com o pixel de uma fotografia. A gente estava acostumado a trabalhar há 10 anos atrás com fotografias digitais com 1 mega, né, de resolução, tantos pixels de resolução. Hoje em dia você tem 10, 50 vezes mais pixels resolvendo a fotografia, então você consegue ver mais detalhes na fotografia. Essa é a analogia que pode ser aplicada ao modelo. Né? Enquanto maior o número de pontos que esse modelo consegue estabelecer no espaço para gerar um cálculo, melhores serão as previsões. Então, no hemisfério norte, por exemplo, um dos modelos que é muito usado, que é o WaveWatch 3, vários sites pegam informações disponibilizadas por esse modelo da NOAA, eles usam em várias regiões do hemisfério norte resoluções no espaço de 18 quilômetros, tá? Em áreas mais estrategicamente localizadas. Se você vem para o hemisfério sul, a resolução é de 50 quilômetros. Então, a qualidade dos cálculos se torna bem pior, né? Muito mais fragilizada do que numa área com modelo com maior resolução. Então, legal. Não, continua, pode mandar. Não, uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, eu sou um cara, né, que eu costumo acompanhar a previsão diariamente. Eu olho a previsão, eu acho que eu olho umas 10 a 15 vezes por dia, eu olho o aplicativo de previsão de onda, que eu uso o Windfinder, né? Isso já virou transtorno compulsivo, né? Não, é costume, sabe aquele costume? É costume, virou vício, né? Eu tô com o celular na mão, aí eu já vou, ele já fica na minha tela inicial aqui. Então, eu abro o celular, eu já clico no aplicativo para ver se já mudou alguma coisa.
Peterson, eu tenho certeza do que você faz. Se não tem previsão, aí você começa a fazer a dança da chuva para ver se rola uma tempestade, para ver se vai dar onda, não é? É nessa pegada. É nessa pegada. Então, assim, eu já venho acompanhando, né? Já venho observando vários aplicativos de previsão de onda há um tempo já, né? E o que eu mais me adaptei, o que eu mais me senti confortável em estar utilizando foi o Windfinder, né? E uma coisa que eu percebo, né, fazendo um link com isso que você acabou de falar aí, que a Monique perguntou, é que, tipo, quando você tem no gráfico 0,7 segundos, né, de período, vamos lá, você tem 1,5 metros de onda, mas com 7 segundos de período, né, de intervalo. Geralmente, quando tá isso aí, eu corto pela metade, entendeu? Então, tipo, se tá lá 1,5, 1,5 não, né? É muito, 1,5 metros aqui em Salvador é muito difícil. Mas, vamos lá, 1 metro com 7 segundos. Ou seja, isso aí vai estar aquele meio metrinho, né? Eu não sei se eu estou conseguindo te explicar. Você está dizendo que o modelo tende a superestimar a altura da onda que você acaba observando na praia no final. Então, o que você observa é menos do que o modelo está prevendo. Isso. Tá. Mais uma vez, tá? Isso vai depender muito de onde você esteja. Ondas de 7 segundos são ondas fedorentas, né? Ninguém quer surfar onda de 7 segundos. Né? São ondas muito curtas e chatas. Quando o mar está com onda de 7 segundos, é aquela canseira para você entrar dentro d'água, que parece uma zona de punição, né? Você chicoteado ali o tempo todo, tem que ficar dando joelhinho, fazendo a tartaruga, aquela história. Se a onda de 7 segundos ela é grande. Mas uma onda mais longa, quer dizer, o período nunca muda. O que você está vendo de período na previsão é exatamente o período com o qual a onda vai chegar na praia. O período é imutável. O que vai alterar vai ser a direção da onda e a altura da onda, que é por um processo que a gente chama de refração. Tá? Então, as ondas elas vão tender a convergir para regiões mais rasas. Se você estiver numa praia que está mais no fundo de uma baía, aquela onda de 1 metro que foi prevista lá fora, ela vai chegar com menos altura nesse fundo da baía, porque a energia dessa onda ela se concentrou na projeção da costa, ou nas projeções da costa. E quando ela adentra a baía, existe uma linguagem bastante fantasiosa aqui, né? Seria um estiramento da onda. A onda tem que se esticar para conseguir ocupar todo o espaço. Quando ela faz isso, ela difrata, não mais refrata, ela difrata e acaba perdendo energia. Então, todo fundo de baía, ou todo meio de arco praial, se as ondas estão, se a linha do litoral é mais arqueada, ela tende a ser menos ativa do ponto de vista de ondas do que as projeções desse trecho costeiro. Então, pode ser que a praia que você esteja indo, ela não é uma praia que facilite processos de refração e faça com que as ondas, na realidade, se tornem mais altas do que aquela que você estava vendo na previsão. Entendi. Então isso é completamente fake, né, da minha cabeça. O período não tem nada a ver com o tamanho. Não. O período é dissociado do tamanho. Tá? Mas o período tem a ver com a energia. O período tem a ver com a energia. Tanto que tem alguns sites que, ao invés deles previrem, te darem altura e período, eles te dão a previsão da energia da onda. Tá? Que aí é uma simbiose dessas duas variáveis, onde você talvez consiga fazer uma leitura melhor da situação do mar, né? Onde estaria, se você está num trecho de costa, você tem disponibilidade de pegar o carro um pouco para cima, um pouco para baixo. Então, uma previsão como essa poderia te dizer, olha, vá para cima que a situação lá em cima está melhor. Agora, então, assim, para um cara que está começando agora a surfar, para um cara bem leigo, que vai começar a entrar num site e ver uma previsão,
se ele encontrar lá uma previsão de altura que para ele não seja desconfortável, né? Então não adianta eu falar para assim, tem 1,5 m, mas o cara não vai surfar 1,5 m porque começou a surfar agora. Mas se ele tá vendo lá na previsão 1 metro com um período curto, um período, sei lá, de 6, 7 segundos, talvez ele não se dê tão bem nesse dia de surf. Seja esse mar mais difícil, mais picado. Mas se ele vê lá 1 metro com 15, 16 segundos de período, aí ele provavelmente vai encontrar uma condição melhor de surf. Olha, o mar vai estar grande. 1 metro com 16 segundos de período, se a onda encaixa, você vai ter 2, 3 metros de onda. Tá? Porque é muita massa d'água, uma grande extensão de onda. Isso também depende da bancada, Guilherme? Claro, definitivamente. Depende da bancada e depende da direção que a onda está chegando na praia. Sim. Então, como a Monique Pontes estava dizendo antes aí, a respeito da situação de quebra lá em Santos hoje, ela estava vendo uma situação de quebra que é difícil de ser observada. Então, houve uma sinergia ali de você ter uma bancada propícia a gerar uma convergência de raios de onda que estavam vindo dessa direção que hoje aí no sul do Brasil está na direção sudeste. Isso. Parece que sul-sudeste. Sudeste. Então, se essa onda estiver chegando de leste, provavelmente você não teria a quebra nessa bancada ou a quebra seria diferente da que você está observando. Sim. Tá? Então, o bacana no surf é isso, é muito imprevisível a situação do surf no que a gente chama de solução hiperlocal, que são de alta resolução e num espaço muito pequeno. Os modelos não conseguem fazer isso. Tá? Então, é só mesmo a vivência da pessoa num determinado local que é capaz de dizer, olha, eu já vi que nas previsões anteriores, com essa altura de onda, com esse período e essa direção, aquele lado da praia pegou melhor do que o lado de cada praia. Tá? Então, só mesmo a experiência é que é capaz de te orientar nessa decisão, né, de onde ir surfar. Tá? Ou você poder dizer, olha, a condição hoje não vai estar boa em lugar nenhum. Entendi. Guilherme, dá para você desmistificar para a gente, porque é uma coisa que a gente está conversando aqui bastante, e se pessoas fora do surf estiverem escutando não estão entendendo esse parâmetro de medição que a gente está usando, meio metrão, 1 metrão, porque 1 metro é 1 metro na teoria, né? Mas na prática do surf não é muito isso que a gente vê. E provavelmente 1 metrinho no sul é diferente é igual a meio metrão no Nordeste e por aí vai. Não existe uma padronização. Né? Então, eu acho uma loucura as pessoas se referirem à onda como meio metrinho, meio metrão, porque é muito fácil de você olhar a onda, né? Você tá entrando no mar. A hora que você entra no mar, você está vendo o camarada descer uma onda. O cara chega na base da onda para poder fazer a volta lá embaixo, e você vê que a onda está passando na cabeça dele. Bom, então a onda tem pelo menos 1,70 m de altura. Né? Aí o cara tinha meio metrão. Poxa, é tão fácil você medir a altura da onda referente à escala da pessoa surfando. E aí vem esses jargões, né, do surfista, né? Que eu não sei nem como é que isso começou, mas eu lembro de ter lido há uns 10 anos atrás um artigo que foi feito por surfistas oceanógrafos no Havaí. E eles estavam discutindo essa questão da altura da onda. E eles publicaram um artigo científico mostrando essas idiosincrasias que existem aí na metragem da onda, e tentando estabelecer uma forma mais racional de você, né, divulgar a altura da onda, de forma que não houvesse más interpretações, sabe? É porque então, a gente ainda entra num outro dilema, que é se mede a onda pela frente ou pelas costas da onda, não, né? Todo mundo que está iniciando no surf vai escutar isso. A onda é medida pela frente. A onda é medida pela frente. Se você está falando da altura de quebra da onda, a altura é da cava até a crista, quando a onda está com aquele espelho maravilhoso, toda empinada. Aquela é a altura da onda. E a forma como você vê, por exemplo, a certificação desses surfistas de onda grande
essa certificação é feita com base na leitura da onda de frente. Então, eles estão medindo a cava da onda, chega até a crista, e eles medem, olha, essa onda teve tantos metros. Tá? Inclusive, tem vários videozinhos que pega a altura do surfista na onda, o cara reproduz a figura daquele surfista para cima até chegar à crista e para baixo até chegar à crista. Eles falam, olha, teve tantas alturas desse surfista na onda. Tá? Que, a meu ver, é uma forma muito mais prática e racional, lógica, né? De você estabelecer uma medida. Porque eu fico completamente perdido. Até hoje eu não sei o que é 1,5 metrão. Tá? Não tenho ideia. Rapaz, quando fala esse negócio de medir a altura do surfista na onda, a gente tem que ter até cuidado aqui no podcast, viu? Olha, eu vou contar a verdade. Quando eu comecei a surfar, eu tinha muito medo. Então, para mim, tudo tinha mais de 1 metro. Eu via a onda, tem 1 metro aí no mínimo. Se tinha 1,5 metro, então tem 3 metros. Eu sempre super colocava. Eu media de acordo com o meu medo. Ô, Guilherme. Oi. E voltando ao assunto ali que tu comentou sobre as bancadas, tem alguma relação, assim, ser uma ilha e o continente? Porque às vezes eu percebo que, por exemplo, em Florianópolis, a gente não tem uma condição tão boa para o longboard, as ondas são mais rápidas. E quando a gente veio para o continente, as ondas quebram mais longe, a onda vem abrindo até o raso, sabe? Tem alguma coisa a ver porque é ilha ou não tem nada a ver? Não, acho que deve ter a ver muito com o tamanho do grão de areia que compõe a praia ou a bancada. Quanto mais grosso for o sedimento, ou quanto mais grossa for a areia, a tendência é de você ter variações de profundidade muito rápidas, tá? Ao longo da propagação da onda. E a onda sente esse ressalto no fundo. Né? Então, se o fundo altera-se muito rapidamente, a onda tende a crescer muito rápido. Todo mundo, né, quando surfa, vê, muitas vezes é até pego de surpresa, né? Porque está esperando que a onda vai quebrar um pouco mais lá atrás, de repente ela quebra ali na frente, porque parece que ela deu um tropeção, né? Esse tropeção é porque houve um aumento, uma diminuição repentina da profundidade. E em locais onde a areia é grossa, o fundo marinho tende a ser muito inclinado. Então essa transição da onda, ela ocorre de forma mais rápida e abrupta do que numa região de onda, onde as areias são mais finas e longas, e as praias são mais longas. Aí tem uma nomenclatura, né, uma distinção de praias entre dissipativas e intermediárias. As praias dissipativas são aquelas onde você tem a onda que vem quebrando lá de baixo e parece que ela nunca para de quebrar. Tá? É aquela contínua quebra muito fácil para quem está aprendendo a surfar. Né? E normalmente isso ocorre em praias com areias mais finas. E aí você tem essas praias que são chamadas no jargão científico de praias intermediárias, que são essas onde você tem as bancadas de areia. E essas bancadas, inclusive, elas se movem rapidamente, né? Dia após dia elas estão se deslocando. Então, as bancadas elas se formam quando vem uma situação de mar muito cabuloso, uma tempestade, uma ressaca, você tem uma remoção de areia da praia e a areia é levada para fora. E elas vão essa areia vai formar barras ou bancadas lá fora, pode ter 1, 2 ou 3 bancadas. Quando essa situação de mar de ressaca termina, né, você tem um swell mais limpo chegando, a tendência é que essa areia volte a migrar para a praia e essas barras elas vão ser soldadas novamente à praia. Só que ao longo desse processo de migração dessa bancada, ela altera também a forma. Então, num determinado momento, ela pode ter uma forma muito delgada, né, muito suave. Isso vai gerar uma quebra de ondas mais tranquila, né? Mas com o passar dos dias ela pode ficar mais avantajada, essa bancada pode ficar muito alta e sem mais nem menos aquela quebra de onda tranquila se torna uma quebra de onda cabular, né? Um tubo muito fechado, está fechando demais e dá aquela quebradeira geral. Então isso muda dia após dia. Então não é porque é uma ilha ou porque é um continente. Eu acho que tente avaliar se a praia onde a quebra é muito ruim
ser areia um pouco mais grossa em relação àquela que você tem como referência de ser uma praia com a quebra mais tranquila. Guilherme, E aí eu faço... Oi. A extensão da praia, da orla, influencia nesse caso também? Não, eu acredito que não. Tá? Quanto maior a extensão da praia, né, maior vai ser as condições de bancadas diferentes. Tanto que quando você chega no beach break, né, aí você estava falando, foi uma pergunta inicial que o Peterson fez, né, de como fazer a leitura do mar. Essa é uma outra leitura importante. Né? Quando você chega numa praia que está muito extensa, uma praia muito extensa, né, então você tem várias possibilidades de queda, né, onde você vai cair. E você tem que ficar olhando ali em cima, se você quiser ser realmente rigoroso. Ninguém consegue fazer isso, porque todo mundo é impaciente, entra logo na água e lá dentro é que vai decidir onde é que está o melhor ponto. Mas do lado de fora, se você fica ali uns 15 minutos esperando o tempo suficiente para as setes passarem, você vai ver que você tem vários trechos na praia com pontos de quebra diferentes, em função da forma diferente das barras ou dessas bancadas. Tá? E você vai observar que um lado da praia pode estar mais privilegiado que em outro lado da praia. Tá? O Peterson sabe, por exemplo, que quando você tem, aqui onde a gente costuma surfar em Salvador, quando você tem uma onda de sudeste chegando, ali em Jaguaribe, que é o ponto da galera do longboard aqui em Salvador, né, a praia mais do sul fica mais interessante, mas quando as ondas são de leste e nordeste, a praia do lado norte é mais interessante. Tá? Então isso é altamente variável. Eu respondi sua questão, Ponce? E respondeu. Então, o surfista observador provavelmente é o que vai se dar melhor no surf. Sim. O observador, ele tem que ter sensibilidade, né? Muitas vezes você entra na praia, inclusive aquela história, né? Mais uma sugestão para quem estiver começando o surf, né? Você tem que olhar o ponto onde as ondas estão melhor formadas, né? Você não quer pegar a onda no buraco, né? Porque a onda vai quebrar mal e porcamente naquele local. Mas é importante você saber onde os buracos estão para poder facilitar a sua entrada, né? Então você vai pegar uma carona naquela via expressa, né? Te levar lá para fora de forma mais fácil, né? Você não ser punido ali na zona de arrebentação. E importantíssimo, fazer amizade com algum coqueiro. Olha o coqueiro, vê para onde é que ele tá balançando e aí pronto, se posiciona. Aí, né, porque aqui a gente não tem coqueiro. Ah, é? Pô, aqui a gente tem o privilégio de ter coqueiro na orla inteira. Então, olha a briga de vegetação. Aqui eu tenho prédio, aqui eu me localizo por prédio. Exato. Essa é uma outra sugestão que eu ia dizer para quem está começando, né? Você tem correntes, né? Correntes que fluem ao longo da praia e correntes que fluem para fora da praia. Essas que fluem para fora da praia que você quer pegar uma carona para poder chegar lá fora de forma mais rápida e fácil. Mas você tem sempre aquelas correntes que puxam você para o lado. Né? Essas correntes elas vão alimentar essa corrente que está saindo da praia, né? Que são as rips, né? São as valas. Mas do lado de trás da arrebentação, essas correntes tendem a ser muito menos vigorosas, né? Então você está numa situação mais ou menos tranquila. Mas você ainda se desloca lateralmente. Então, para quem está começando, é muito importante, né, ter um ponto de visada na praia, né, fazendo o alinhamento de um poste com um prédio e tentar manter aquilo ali como referência do ponto bom de quebra. Porque você vai sendo levado para o lado, de repente você fala, pô, as ondas acabaram. Não, elas não pararam, você que saiu do lugar certo. Então é bom fazer essas marcações em terra para poder manter uma posição correta dentro d'água, né? Massa. E tem algum site ou aplicativo que tu acha que é bom para o pessoal que está começando e que tenha uma resposta mais fiel, mais rápida, assim, porque às vezes a gente entra e vê que atrasa um pouco, né? O vento que entra a tal horário atrasa, ou às vezes entra antes. Teria algum site para indicar, assim? Ou... Olha, você tem sempre medidas em tempo real, tá? Das estações meteorológicas nas principais cidades.
Então, se você quer saber se a situação, se o vento que a previsão está dando, ela está realmente ocorrendo, e você não depende do seu coqueiro do lado de fora, né, para dizer se está ventando muito ou não. Tem muita gente que mora num local completamente abrigado, né? Aí fica difícil saber, tem que ficar ligando para o amigo que mora na frente da praia. Pô, e aí, cara, como é que tá aí? Tá ventando muito? Dá para ir e tal? Não dá, como o baiano fala, né? Dá uma viagem de balde, né? Ou perder a viagem. Então, você pode entrar no site do Instituto Nacional de Meteorologia ou no site dos aeroportos, e ali eles têm as medições em tempo real da situação de vento. Então você vai saber se está ventando muito ou pouco, de onde o vento está vindo. Em alguns locais no Brasil, que são pouquíssimos nesse momento, você tem boias oceanográficas reais que dão a leitura em tempo real. Essas boias elas estão hospedadas, né, os dados estão hospedados no site do SimFoster, que é o Sistema de Monitoramento Costeiro. Tá? Então, nós temos boias no Rio Grande do Sul, Tramandaí, Rio de Janeiro, tem mais um outro lugar que estou me esquecendo, e aqui na Bahia, na entrada da Baía de Todos os Santos. Então, para o baiano que está indo para o mar e está querendo saber o estado real do mar naquele momento, ele pode ter uma boa indicação através da leitura que essa boia está fazendo. Tá? Então, acho que essa seria a forma mais fácil de você ter uma informação confiável. Eu não sou capaz de lhe dizer qual o melhor modelo ou o modelo mais confiável hoje em dia. Tá? Eu não tenho condições de dizer isso. Eu costumo entrar sempre no mesmo, porque daí acaba que eu já sei o que está dizendo ali e a condição Exatamente. próxima que eu vou encontrar, porque eu estou sempre olhando o mesmo site, né? E aí a gente já vai se adaptando. Exato, perfeitamente. O que eu acho super importante até você olhar sempre o mesmo site, porque se você olhar vários sites no mesmo dia, você vai ver que tem diferença de um para outro, né? Nem sempre a previsão dos sites são iguais. E aí eu queria te perguntar até isso, Guilherme, por que acontece essa diferença? São modelos diferentes. Entendi. Que são usados. Na realidade, são dois os modelos principais que são usados hoje para poder fazer uma previsão do estado de mar. Um é o da NOAA, né, americana, que é o Wave Watch, está na versão 3, ou geração 3, então é o WW3. E você tem o ONE, que é de um instituto oceanográfico holandês, que é o Delft. Tá? Então, esses dois modelos, eles lidam com parâmetros diferentes para fazer os cálculos, até a forma de cálculo é diferente de um modelo para o outro. Então, você vai ter resultados que são próximos, mas não necessariamente iguais. Entendi. Guilherme, aproveitando que a gente entrou nesse assunto aí, explica um pouquinho para a gente essa diferença, né, entre intervalo, série, vaga. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Tá, perfeito. Eu inclusive, fazer uma introdução a respeito disso, né, em relação ao assunto anterior que a gente estava falando a respeito da questão da previsão. Alguns sites disponibilizam para você a direção, o período, na realidade, o período e a altura por direção de onda. Tá? Então, você tem condição de verificar que você tem diferentes ondas chegando no mesmo ponto ao mesmo momento. Tá? Então, isso é muito importante, a gente não vou entrar em detalhe aqui agora, mas é muito importante estar atento sobre isso. Tá? Então, a situação de mar, e outros sites dão apenas a situação média do mar. Tá? Então, eles não distinguem as características das ondas que estão vindo de diferentes direções. E você tem diferentes direções de ondas chegando a todo momento no mundo, tá? Porque você tem várias zonas de geração de ondas no meio do oceano aberto, que são os vários centros de baixa pressão ou centros de tempestade. Tá? Então, as ondas são geradas com direções, períodos e alturas diferentes a todo momento, e elas interagem. Tá? Ao interagirem, elas vão gerar um efeito que pode ser um efeito de somatório ou uma combinação construtiva,
quando você tem a crista de uma onda que está vindo numa direção, coincidindo com a crista de uma outra onda que está vindo numa outra direção. Se essas duas cristas ocorrem naquele local do espaço ao mesmo tempo, você tem um somatório de energia, correto? Então as ondas tendem a ser maiores nesse ponto. Se por acaso a crista de uma onda coincide num determinado local com o cavado de uma outra direção de onda, elas tendem a se anular. Então, isso acaba gerando o que se chama de grupos de onda. Esses grupos de onda é o que nós surfistas entendemos como séries. Tá? Então, por que nós temos séries de ondas chegando na praia? Porque você tem zonas de associação construtiva dessas diferentes ondas que estão chegando de diferentes regiões naquele seu local de surf. Então, elas são construtivas durante um determinado momento e elas passam a ser destrutivas em outro momento. Quando elas tendem a ser destrutivas, seria um intervalo entre as séries, onde você tem menor, né, aquela hora que dá para você respirar, ou você conseguir entrar no mar de novo depois de ter tomado um tanto de caldo. Então, você fica esperando que... calmaria. Exato, você está esperando que aquela série termine para você conseguir respirar e voltar de novo, entendeu? Então, isso são as séries, elas são geradas por associações construtivas e destrutivas de várias ondas chegando de diferentes direções. E essas ondas chegam também com diferentes alturas e períodos. Então, é uma miscelânea enorme. Você nunca vai encontrar um estado de mar que seja idêntico ao longo da sua vida de surfista. Sempre vai haver uma variação. E aí, o período da onda, né, é, obviamente, o tempo que leva para você ter duas cristas passando por você. Tá? Então, é o tempo que você tem para respirar antes de levar um outro caldo, tá? De uma forma mais prática. Então, esse seria o período da onda. Eu consegui responder a sua pergunta, Pedro? Conseguiu, perfeito. Entendi perfeitamente. Agora, uma dúvida que surgiu aqui, né, essa dúvida eu sempre fico pensando nesse tipo de dúvida, pensando nas outras pessoas, né, em quem está escutando a gente. Esse gráfico que a gente geralmente olha, né, tem muita gente que é viciada em aplicativo, né, mas esse gráfico que a gente geralmente olha, vamos lá, tá lá esse 1.0, né, 13 segundos, 1.0, inclusive aqui em Salvador amanhã tá dando isso aí, tá dando 13 segundos, 1.1 metro com 13 segundos. Esse 1.1, ele, como é que isso aí aqui, essa é a onda que a gente pega, ou esse 1.1 tá mostrando a boia lá fora, né? Não, é a leitura da onda em mar aberto, em águas profundas. Em águas profundas. Esse 1.0 é águas profundas. Exato. Todas essas previsões que são dadas, elas são para ondas em águas profundas. As ondas não estão interagindo ainda com o fundo oceânico. Elas estão em regiões com mais de 50 metros de profundidade. Essa característica de onda, quer dizer, a altura da onda, ela vai ser alterada até ela chegar à praia. O período não se altera, mas a altura vai ser alterada. Então, você pode estar numa praia que não esteja sendo privilegiada por aquela direção de onda e as ondas vão ser menores. Ou você pode estar numa praia onde o fundo esteja canalizando a energia das ondas para aquele local e você vai ser privilegiado de ter uma onda, de repente, com 2,5 metros. Entendi. Mas, mais uma vez, isso é a sua vivência no mar, tá? A quantidade de vezes que você vai surfar, de você prestar atenção no modelo, prestar atenção no que está acontecendo ali no mundo real e começar a fazer essas relações. Tá? Isso vai te dar mais facilidade de você fazer uma avaliação antes de sair de casa. Uhum. Então, só para a gente deixar claro, né, águas profundas. Então, assim, ela vai chegar um pouquinho menor aqui, né? Gente. Pode chegar maior também. Mais uma vez, vai depender de onde você esteja. Depende da bancada.
depende da bancada, depende até da praia. Tá? Uhum. Dando um exemplo prático e local aqui, quando você tem ondas vindo de sul no inverno, né, na nossa praia ali de Jaguaribe, Terceira Ponte, as ondas quebram mais na Terceira Ponte do que Jaguaribe. Isso. Porque elas estão vindo de sul. Exatamente. Tá? Então, e quando elas vêm de este ou de leste ou de nordeste, elas quebram melhor na praia de Jaguaribe. Isso. Então isso vai depender muito, né, de onde as ondas estão vindo. Você saber exatamente em que praia você vai para poder usar melhor aquela situação de uso. E isso aí muita gente vai se perguntar, mas como é que eu sei que na Terceira Ponte é sul e Jaguaribe é nordeste? É como você falou, é vivência. Quanto mais frequente o mar, mais você aprende a conviver com aquilo ali. Né? E ainda tem a questão, por exemplo, da maré. Né? Se você vai na maré baixa, a situação de quebra é uma. Se você vai na maré alta, a situação de quebra é outra, completamente diferente. Tá? Então, essa é outra leitura que você tem que fazer, né? Sabendo, aí você tem as tábuas de maré, que são previsões e são ultra corretas. Né? Então, você sabe se amanhã de manhã, você deve estar vendo isso, Peterson. Amanhã de manhã a gente vai ter uma maré baixa, né, 7 horas da manhã. Com um swell desse que está chegando, né, na maré baixa vai dar altas quebras na Terceira Ponte lá fora, onde você tem aqueles afloramentos rochosos lá. E aquilo lá é só para pranchão. Tá? Então essa vivência do dia a dia que você tem que acumular, e você tem que perceber, se antenar, verificar o vento, a previsão da onda, de onde ela está vindo, com que período, com que altura, como é que está a situação de maré, se a maré, inclusive, se é uma maré grande, que seria de lua cheia ou lua nova, né, que você tem grandes variações de maré, ou uma maré pequena, que seria em lua de quarto crescente ou minguante. Se você está em uma maré pequena, que seria lua de quarto crescente ou minguante, é pequena a variação da quebra ao longo do dia. Mas se você está numa maré de lua cheia ou nova, é enorme a variação da quebra ao longo do dia. O pessoal que mora no sul não tem problema, a maré lá é muito pequena, né? A Monique Garcia aí tá rindo à toa, porque lá não tem maré praticamente. Mas quem mora aqui no Nordeste... mas aí é uma maré de 30 centímetros, meio metro. Sim, né? Quando você vem aqui para o Nordeste, você está brincando com maré de 2 metros, 2,5 metros. Uma diferença enorme. Mano. Entendi. É engraçado até no último brasileiro aí que a gente competiu lá em Jericoacoara, teve um momento assim de maré super seca que precisou pausar o campeonato porque as ondas realmente estavam quebrando completamente fora da bancada. A bancada estava toda exposta ali, né? Todo mundo conseguia ver o fundo de pedra onde tinham as bancadas porque realmente estava muito lá fora. E aí chega um momento que precisa pausar o campeonato, esperar as ondas começarem a quebrar em cima das bancadas de novo, para poder continuar, né? Então, realmente no Nordeste, essa variação é muito grande. Que até aqui no Sudeste, aqui na região de São Paulo, é muito pouca variação de maré. Agora, Alessa, deixa eu te perguntar, teve um seguidor nosso, né, que a gente colocou lá no Instagram, nos stories, falando sobre previsão, aí teve um seguidor nosso que pediu ele perguntou, né, sobre maré meteorológica. Você pode dar uma breve explicação para a gente sobre isso, falar um pouquinho essa diferença aí, o que é essa maré meteorológica? Assim como vai ser para ele, pode ser para várias outras pessoas que vão estar aí te escutando e tirando essa dúvida também. Ok. A maré meteorológica, na realidade, não é uma maré. A gente cunha como maré meteorológica, mas é mais uma oscilação do nível médio da água que não tem nada a ver com as forças gravitacionais, né, da Lua e do Sol, que geram o que a gente conhece como maré. Mas acabou sendo cunhado como maré meteorológica.
a maré em si ela é um fenômeno geofísico que ela é super regular. Ela tem uma periodicidade muito bem estabelecida. Já isso que nós chamamos de maré meteorológica não tem nenhuma periodicidade estabelecida, né? Isso se refere a variações do nível da água que são causadas por variação de pressão atmosférica, por vento, muitas vezes até por descarga fluvial, se você tiver num trecho da costa, tipo Mar del Plata, a região lá do Rio da Prata, ou perto ali no Pará, perto do Rio Amazonas, né? Ou até mesmo a descarga fluvial pode influenciar no nível da água. Então, isso não tem nada a ver com a atração gravitacional relacionada à Lua e ao Sol. Então, essas marés meteorológicas, né, são grandes ondas, elas têm aí centenas a poucos milhares, não chega a ter milhares de quilômetros de comprimento, mas elas trafegam do sul para o norte. Então, normalmente elas são geradas na altura aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá? E elas se desprendem desse sistema meteorológico que gerou esse balanço na água, e elas continuam se propagando em direção ao norte. Com certeza elas se propagam até a altura ali do sul da Bahia. Depois disso, por causa de abrolhos, já é uma questão um pouco mais complicada. Mas essas ondas, né, que a gente chama de maré meteorológica, elas têm mais ou menos aí, elas chegam a ter 1 metro, 1,5 metro de altura no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e elas diminuem a altura, né, se propagando para o norte. Aqui na nossa região, na Bahia, elas têm aí 20 centímetros de altura. Tá? Então, elas não chegam a ser tão dramáticas para causar variações do nível d'água e influenciar na situação de surf, como elas são no sul do país. Tá? Em Santa Catarina, elas têm a maré meteorológica, ela é maior do que a maré astronômica propriamente dita. Então, elas têm um impacto muito maior na forma como o surf está acontecendo do que a nossa maré regular. Entendi. Perfeito. Então é isso. A gente vai chegando ao finalzinho aqui, né? Agradecendo aí a atenção do Guilherme Lessa, né, em ter aceitado o nosso convite aí para gravar sobre um assunto tão importante e que com certeza tem muita gente hoje aí que escutando e tirando diversas dúvidas, né? Foi um prazer, Peterson. Se houver mais necessidade de a gente bater mais um papo, dá para esclarecer qualquer ponto mais específico, tá? Vai ser um prazer poder ajudar. Não, com certeza. Eu acho que quando o nosso amigo Bulhas voltar de viagem, ele vai querer gravar um novo aí, porque ele também é cheio de dúvida. E é isso. Então, nosso muito obrigado, né? A galera que está escutando até agora aí também, espero que tenham gostado, né? A gente preparou essa pauta aí com bastante carinho e atenção. E é isso, meninas. Considerações finais. Muito obrigada, Guilherme, por esse bate-papo, por sanar nossas dúvidas e tirar aí alguns mitos, quebrar alguns mitos que a gente acaba escutando bastante. E é isso. Obrigada mais uma vez, bancada, por esse bate-papo. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Bom surf, galera, porque o Suel chegou. Suel chegou. Obrigada, Guilherme, por se disponibilizar, vir conversar com a gente. Foi bem legal, bem esclarecedor. Acho que vai ajudar bastante o pessoal que está começando, né? E até quem, né, já surfa há um tempo, mas ainda, como eu, várias coisas que eu achava que era de um jeito, hoje eu aprendi da maneira certa. Acho que vai ser muito legal. Obrigada mesmo por participar aqui com a gente. Bacana. Eu agradeço a vocês o convite e prometo bater na porta de vocês aí no Sul numa próxima viagem aí para baixo. Né? Super convidado. Para poder me apresentar aos picos.
Show. Guilherme, você tem Instagram? Você pode falar pra galera te seguir, se alguém quiser, né? Eu não tenho. Eu uso o Instagram só quando eu faço viagens longas de moto, eu uso o Instagram só quando eu estou viajando para postar foto e a galera poder ter acesso, se quiser ver onde eu estou. Mas massa. Nem Facebook, nem Instagram. Legal. Então é isso, galera. Vou aproveitar aqui já agradecer aí, né, nossos apoiadores Center Fins, Carva Surflog, Evolution Board e a Cabana, Vista Cabana, né, que é nosso novo parceiro que entrou aí ano passado. Um abraço a todos. E é isso. A gente fica por aqui. Boa surf. O Suel chegou. Preparem a parafina, confiram seus lashes e bota a pinéia para funcionar. É isso aí. Valeu. Um abraço então, moçada. Até, galera.